Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História, e criei esse espaço como lugar para a gente debater algumas ideias, análises, proposições, provocações que eu faço sobre a realidade do Brasil e do mundo. Então, se ao final do vídeo você tiver uma consideração, uma crítica, não deixe de fazer no comentário, esse é o objetivo do canal, que a gente possa debater ideias. Se você gostou do vídeo, curta, polegar para cima, é importante. Isso dá visibilidade ao canal, compartilhe. E se gostou do canal, a gente tem feito vídeos com uma periodicidade mais ou menos semanal, se inscreva, aperte em inscrever-se, você recebe as notificações. Bom, hoje a ideia é a gente mais uma vez falar da pandemia, como não dá para ser, nós estamos ainda no meio dela, e a gente vai falar de uma opção que a gente fez como uma sociedade, é ir para a rua. Por que a gente decidiu ir para a rua agora? Independente do que eu acho, do que o outro acha, de quem ainda está fazendo isolamento social, a gente precisa assumir que, como um coletivo de pessoas, a sociedade brasileira foi para a rua. O número de pessoas fazendo isolamento social é muito pequeno. Quais os motivos disso? É isso que a gente vai tentar trabalhar aqui, jogar algumas ideias para discussão, né? Primeiro, eu acho que o primeiro de tudo é que o isolamento social, esse distanciamento social, distanciamento físico, como queiram, que é a grande solução para uma doença ainda em pesquisa, com remédios ainda em pesquisa, e é preciso que se diga, tá uma doença muito jovem e que as pessoas estão tendo que aprender na marra, e a ciência tem feito um trabalho maravilhoso, os profissionais de ciência, da área médica, mas é claro, a resposta não vem no tempo que a gente quer. Então, para essa parte científica, o discurso do isolamento social é o grande remédio. E esse discurso de que o isolamento social é o grande remédio, o governo não assumiu em nenhum momento. Poucas foram as ações que ele fez, fechamento de escolas, muitas das vezes pressionados por estados e municípios, aqueles que não eram negacionistas como ele, fechamento de escolas, fechamento de repartições públicas, talvez porque essas sejam medidas necessárias, urgentes e fáceis de tomar, mas medidas um pouco mais, que requeriam um pouco mais de coração, digamos assim, auxílios emergenciais de fatos efetivos, maiores que R$600, o governo podia fazer isso. Eu fiz um vídeo aqui há algumas semanas sobre os números e as opções orçamentárias do governo. Então, um auxílio emergencial que foi pequeno, que as pessoas tiveram dificuldade de receber, que o governo diz que vai manter em valores bem menores, valores irrisórios para a maioria das pessoas. Diz que vai manter, mas com uma má vontade, né? Então, o governo ele negou o distanciamento, negou o discurso científico, vendeu ideias de várias curas. A gente viu aí a cloroquina insistentemente, né, rebatendo a ciência. Agora vem a injeção de ozônio por via retal. Daqui a pouco talvez venha a espada do peixe elétrico. A pomada do peixe elétrico que vendiam nas praças das cidades brasileiras há uns 20 anos, que curava de... Geralmente um cara lutando com Kung Fu que vendia a pomadinha do peixe elétrico que curava de dor no coluna a hemorroida. Talvez daqui a pouco apareça essa santa pomada do peixe elétrico para nos curar. Então, o governo, com esse discurso negacionista e com essa falta de ação para cuidar da microempresa, para cuidar do trabalhador desassistido, fez com que as pessoas, a maioria delas, fosse para a rua para ganhar seu pão. Senão a maioria delas, uma grande parte, não pôde fazer distanciamento social. As ações de distanciamento social contaram muito com o apoio das pessoas de moto próprio ficarem em casa, muitas das pessoas demonstrando solidariedade com seus empregados, é claro, com um número menor do que deveria. A gente viu também muito discurso individualista, muito discurso anti-humanista, mas a gente viu alguma solidariedade, então a gente fez um isolamento meia boca, porque boa parte da população não escolheu ir para a rua, não teve opção. Ou ia para a rua para alimentar as suas famílias, ou não ia. E boa parte dessas pessoas que foram para a rua, seja porque eram atividades essenciais, seja principalmente porque tinham que botar comida em casa, estão pagando o preço. Eu sempre digo os funcionários dos transportes, dos ônibus, do trem, metrô, mas os dos ônibus e de aplicativos e táxi estão nos grupos que mais foram infectados e morreram com essa doença. Pessoas que não tiveram a oportunidade nem de se proteger devidamente, porque as empresas, aqueles que eram empregados de empresas, não cuidaram devidamente da saúde dos seus empregados e de seus usuários, nem e mesmo porque não tiveram a oportunidade de fazer qualquer isolamento. Então, o isolamento social brasileiro ele foi uma coisa mambembe pela metade, mas que produziu efeitos. Se a gente não está numa tragédia ainda maior, e a primeira coisa que a gente precisa marcar, eu vou repetir muito nesse vídeo, a gente vive uma tragédia social, são 100 mil mortos. No dia 8 de agosto temos 100 mil mortos no país, e o número só cresce. Então, se a gente não vive uma tragédia ainda maior, é porque esse isolamento social
durou 5 meses, mas as pessoas chegaram ao seu limite. Sem apoio do governo, e a ideia aqui não é julgar ninguém, a ideia aqui é avaliar a opção, tá? Uma janela. Mas as pessoas chegaram ao seu limite e estão optando, na maioria, nós como sociedade, ir para a rua. Na medida em que os governantes também, a gente atingiu um platô, um número mais ou menos fixo de mortes diárias e de infecções diárias, os governos começam a aliviar, porque não tem outra medida, não tomaram medidas eficientes para cuidar da economia e das pessoas, começam a aliviar as medidas mais rígidas de isolamento social e as pessoas aí assumem a sua vontade, assumem o seu desejo e vão para a rua. Aquelas, volto a dizer, que podiam fazer isolamento social. Repito, isto no meio de uma tragédia. Esse movimento de instabilidade que a gente vive hoje é o movimento, é o platô, um número de mortes altíssimo que não baixa, e nós somos o país hoje do mundo que vivenciou o ápice da pandemia, o platô da pandemia, por mais tempo com números absurdos. Nenhum país ficou 2 meses tendo mais de 1.000 pessoas, em média, morrendo por dia por conta da doença. Nós já estamos nessa há 2 meses. E é isso que a gente está chamando de estabilidade, e é com isso que a gente está indo para a rua. Então, queira ou não, a gente decidiu ir para a rua porque a gente também, apesar dos erros do governo, normalizou a tragédia. Por uma série de motivos. Está todo mundo de saco cheio de ficar em casa. Não dá para desconsiderar isso. É psicologicamente danoso o tempo que a gente está em casa. Mas as pessoas resolveram ir numa velocidade, talvez, não é ali, vou dar uma volta na esquina de máscara, álcool gel, vou sair no carro, vou passear num lugar vazio, andando aqui na vizinhança. Não. As pessoas resolveram tentar viver um novo normal, transformar um novo normal com 1.000 mortes. Por quê? Além de estar de saco cheio, quais outros fatores para essa escolha? Por que estamos indo para a rua agora? Primeiro, esse discurso que transforma 1.000 mortes por dia em algo normal. Segundo, a gente precisa assumir, mais duro, nós nos embrutecemos como sociedade. Já há muito tempo a gente se tornou uma sociedade que aceita a violência e a morte como companheira de viagem. Seja do jovem negro, que é morto sem chance na comunidade, seja do mendigo, que alguém taca fogo, seja de uma briga de família em que uma mulher é morta por um marido ciumento. A gente naturalizou. Não estou dizendo que a gente não se indigna, mas a nossa indignação é muito pouca. E se a gente convive com a morte, que são 1.000 mortes por dia? Outra coisa, por que não ir para a rua? São 100.000 mortes. Somos 200 milhões de habitantes. Essas mortes não me são próximas. Eu acho essa leitura uma leitura ruim. Porque o que está mudando não é... A verdade não é que as mortes não são próximas. As mortes são próximas. A gente é que está mudando o conceito de proximidade. Eu estou tão desesperado de estar em casa, quando eu digo eu, a sociedade brasileira, que se meu vizinho pegou e morreu, meu vizinho já era velho. Não é tão próximo. A gente está se fechando numa casta cada vez mais individual. A proximidade talvez seja só minha família. Talvez. Porque eu não duvido alguém que perca um pai ou uma mãe de idade e acha, é do jogo, ia morrer de qualquer jeito. A gente está produzindo um discurso embrutecido, consciente ou inconscientemente nesse sentido. Então, se a morte é algo distante para mim, por mais perto que ela esteja, se o governo não me ajuda a ficar em casa, se eu estou de saco cheio, psicologicamente estou com dano, se existem dados que eu tomo como positivos, uma estabilização no número de mortes de casa, eu vou para a rua. Quais as consequências disso? O problema é que a gente não está indo para a rua como a maioria dos países do mundo voltou para a rua. Os casos não estão caindo. Por mais que a gente tome cuidado, use álcool gel, faça um mínimo de isolamento social, as pessoas indo para a rua, para a praia, para bar, para culto religioso, ou seja, de alguma maneira se aglomerando, de alguma maneira, é óbvio, é dificílimo manter horas e horas com a máscara, horas e horas se policiando de todos os atos. É óbvio que há uma tendência desse nível de infecção e de morte subir. Talvez não na velocidade inicial, porque bem ou mal a gente hoje é mais informado e toma as medidas, mas ela vai subir. E aí o que a sociedade brasileira está negociando hoje é qual é o tamanho da barbárie que a gente aceita, porque a gente já aceitou a barbárie. Quais são os desdobramentos disso? Se esse número de mortes aumentar, a gente vai entrar numa segunda onda sem ter saído da primeira. A economia, que sofreu muito sem o apoio do governo, que disse, volto a dizer, o ministro da Economia disse que micro e pequenas empresas
maiores empregadoras desse país, não precisavam de apoio, que ele não estava preocupado com elas, as micro e pequenas empresas que sobreviveram, Deus sabe como, e estão se aproveitando desse momento de reabertura para tentar respirar, um aumento significativo, uma aproximação que quebre a bolha da barbárie de cada um de nós, da doença, um aumento significativo da doença, vai fazer um novo fechamento dessas empresas para um novo período de apneia econômica. Sem o apoio do governo, a situação econômica vai piorar. O desemprego já é recorde, a economia está baixa, e se a gente tivesse feito lá em fevereiro, março, um isolamento bem feito, por tempo, com apoio governamental, talvez a gente hoje estivesse saindo numa situação de normalidade. O que está acontecendo hoje é que a gente fez uma opção pela barbárie. A barbárie que sempre rondou a gente, que está presente, infelizmente, no coração de boa parte da sociedade brasileira, que escolhe projetos violentos para governantes, projetos falsamente justos, né? De lei e ordem, Deus sabe que tipo de lei e ordem, né? De gente de bem. Esse projeto, infelizmente, por conta do isolamento social, por conta das pessoas estarem psicologicamente já com dano, por conta das pessoas precisam sair para ganhar dinheiro, por conta de um discurso negacionista, essa barbárie nos venceu e entrou até em parcelas da sociedade que tem mais empatia, que tem mais consciência com o outro. É trágico o momento que a gente está vivendo. Nós tivemos motivos para ir para a rua. Não são bons motivos, mas a gente teve motivos para ir para a rua. O problema agora é qual o preço que isso pode causar, qual o dano que pode se causar. Eu acho que o primeiro dano já está posto, a gente precisa avaliar. Valeu a pena a gente abraçar a barbárie? Por um dia de sol? Vale a pena a gente desconsiderar cada um dos 100 mil mortos, porque eu estou de saco cheio de estar em casa, por uma voltinha num barzinho à noite? Vale a pena? E se vale a pena, qual é o preço que eu estou disposto a pagar isso? A vida do meu vizinho, a vida da minha família, a minha própria vida? Ou a gente vai se achar também, nessa bolha da barbárie existe uma segunda questão, é que a gente sempre se acha impenetrável e indestrutível, acontece com os outros. Para eu poder esquecer que a gente vive uma barbárie de 100 mil mortos, eu tenho que me achar indestrutível. A gente vai de fato se achar indestrutível? Eu acho que são questões que ficam. Estamos indo para a rua, decidimos ir para a rua num momento de 1.000 mortes diárias, 100 mil mortes somadas, 40 mil infecções diárias, com todos os cuidados que a gente está tomando. E a gente decidiu ir. De alguma maneira a gente se acha, está cansado, de alguma maneira o governo não nos apoiou, mas de alguma maneira a gente se acha inviolável e de alguma maneira a gente não está assumindo a dor, a gente se brutalizou. Somos uma sociedade que nesse momento fez a escolha, queiramos ou não, principalmente aqueles que puderam fazer a escolha, uma escolha individualista, hedonista e que ignora a barbárie que a gente vive. Isso vai ter um preço. Em vidas de pessoas próximas, longínquas, mas em vidas, isso já tem um preço. Isso vai ter um preço na gente, vai cobrar um preço na gente a longo prazo, como sociedade. Esse tipo de escolha que a gente fez.